Nesse vídeo a gente vai tratar do Banco ABC. Parece estar bem esquecido, ninguém fala mais. Mas e aí? Banco ABC é oportunidade? É cilada? Eu investiria agora no Banco ABC? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. E, por sugestão do membro do canal Cadu, a gente está falando do Banco ABC, porque ele citou o seguinte: o banco está lucrando bem, a cotação não anda, não acompanha a evolução do lucro. Será que é tudo isso mesmo? Vamos descobrir. Primeiro, nesse ano o Banco ABC andou. Ele está subindo aqui 10,3%, 10,53%, em linha com o Ibovespa, um pouco abaixo ali, tá muito próximo. Só que aí a gente tem que entender, essa alta é suficiente para que a ação alcance o seu preço justo? Porque o investidor, ele quer fazer o quê? Ele quer comprar boas empresas abaixo do valor intrínseco. Não necessariamente uma alta de 10%, de 20%, de 30%, seja 50%. Não necessariamente essa alta é capaz de fazer com que a ação fique cara. Você precisa acompanhar a evolução do resultado da empresa e a perspectiva futura de resultado. É preciso que você invista ou olhe para empresas com um mínimo de previsibilidade do resultado futuro e que haja a perspectiva de crescimento desse resultado. De nada adianta você comprar uma empresa super barata quando não há perspectiva de melhora do resultado ou de resultado crescente ao longo do tempo, ou quando é uma montanha-russa de resultado. Porque se você fizer isso, mesmo comprando barato, você vai ter que vender com um lucro pequeno, ou talvez você nem tenha um lucro acima do CDI, e aí você achou que fez um bom negócio simplesmente olhando indicadores, porque a ação estava muito barata, mas era o que a gente chama no mercado financeiro de value trap, ou seja, uma armadilha de valor. Porque você acha que está barata, esse barato vai colocar dinheiro no seu bolso. Não necessariamente. É melhor você afastar essas empresas só baratas da sua carteira e da sua análise e focar naquelas que são boas. Na verdade, acima de boa, tem que ser excelente, de preferência. Mas e o Banco ABC? A empresa é excelente, ela é boa, o que que é? Primeiro, quando a gente olha para indicadores, de fato, índice preço-lucro abaixo de 5 vezes, mais barato que o Banco do Brasil, que está sofrendo com uma forte inadimplência. Por quê? O Banco ABC é estatal? Não. O que acontece então? Por que o mercado tem tanta desconfiança aqui? Realmente, isso aí chama atenção. Indicador preço-valor patrimonial, 0,79. Então você fala, pô, o ROI do banco deve ser baixíssimo. Mas será que é? E não. O ROI do banco em linha com o CDI, hoje até acima. Como é que está segundo o último resultado trimestral? O ROI foi de 15, está em linha ali com o CDI um pouco acima. Está gerando valor econômico adicionado, ou seja, quando o meu custo está abaixo do meu retorno, está gerando valor. Isso que é valor econômico adicionado. Eu tenho um CDI a 14,90 aproximadamente, eu tenho um ROI de 15 para cima, estou gerando valor mesmo em cenário difícil. Então não é o caso. Então o que que é? O banco cresceu receita nos últimos 5 anos. Cresceu muito bem seu lucro líquido nos últimos 5 anos. Nossa, 27%, Luan, ao ano? É, mas cuidado com a base comparativa. A pandemia sempre distorce, porque os bancos ali tiveram que ter um lucro mais baixo, não teve jeito. Então, pegue um histórico mais longo. E no longo prazo, bem longo prazo, o banco sempre foi lucrativo. E quando você pega todo esse longo prazo aqui, cresceu mais de 10% ao ano. Bom, viu? A pandemia, teve queda, saiu de 500 milhões para 300. Aí você distorce a base comparativa, porque daí depois subiu para 570, foi acima de 2019, depois 800, 810 e agora fechou 1 bilhão e deve fechar esse ano mais ou menos a 1 bilhão também. Então, lucros crescentes, ROI adequado, não é o melhor dos ROIs, prefiro Itaú, sem sombra de dúvida, Itaú e BTG, mas o ABC nesse cenário, como é que tá? E a inadimplência? Essa é a preocupação, sabe? É a maior preocupação que você tem que ter hoje com esse juro elevado. Porque tá quebrando todo mundo. Quando eu falo todo mundo, tô falando de correntista, de mutuário, não tô falando do banco, tá? Beleza. Como é que tá a inadimplência do banco? Como que ele trabalha? Isso é importante. E você vai notar que o banco negocia com um PVP relativamente baixo, só que negociou acima do valor patrimonial em 2023, em 2019, em 2018, 17 e 16. Como é que estava o ROI? Como é que estava o ROI? E o ROI estava mais ou menos na mesma região. 13, 14, 15. Só que é que tá. O valor econômico adicionado fica maior quando o juro está mais baixo. Porque, vamos lá, se eu tenho um ROI de 14, só que eu tenho uma taxa de juro de 8, rapaz, olha o tamanho dessa diferença. Agora, eu tenho um ROI de 15, 16, hoje está 15, com uma taxa de juro entre 14 e 15, eu estou gerando valor, mas nem tanto. Só que meu ROI é ainda melhor. Então é basicamente o mercado exigindo muito retorno hoje, quando a empresa está melhor do que estava no passado. Olha que doideira. Geralmente isso tem oportunidade aparecendo na tua frente.
Não estou dizendo que é isso. Vamos descobrir melhor. Tem que investigar. E o que o banco faz? Olha o que consta do formulário de referência do banco. O Banco ABC é um banco múltiplo, de múltiplas carteiras, assim como o Itaú, como o Banco do Brasil, o Bradesco, Santander, mas ele é bem menor. A gente está falando de um banco small, que lucra agora 1 bi ano, ao passo que Itaú lucra 40 bi, vai lucrar 45 bi, Banco do Brasil na baixa lucrando 20, Bradesco podendo superar recorde de lucros, batendo aí 25 bi, Santander nem vai bater 20 provavelmente, BTG mais de 12, é bem menor. Então é uma empresa que vai valer ali, hoje, 5,2 bilhões de reais. E aí a liquidez também não é das melhores, 7 milhões por dia. Essa liquidez aqui é comparável à de fundos imobiliários, então liquidez baixa. E aí você não vai ter tanta corretora fazendo cobertura, tanta casa de análise analisando. A preferencial tem 100% de tag along. O problema é que só tem preferencial no mercado. Então isso gera já um certo desconforto. E o que acontece? É um banco mais focado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte. Esse é o foco do negócio do ABC. É um banco voltado para empresas. Geralmente, isso é bom. Você vai notar, por exemplo, no último balanço trimestral do Bradesco, que as grandes empresas são as que dão menor problema de crédito, menor calote. Claro, tem as exceções, Americanas deu problema, etc. Mas, salvo as exceções, né, a gente tem uma inadimplência muito controlada. Isso favorece o quê? Previsibilidade no fluxo de caixa do banco. E aí ele consegue pagar dividendos com consistência. Não à toa que até em 2020 ele pagou dividendo e desde 2021, dividendo crescente. Olha só, 1,25 por ação, depois 1,40, 1,58, 1,64 e vai continuar subindo, com o resultado crescendo. Essa escadinha aqui é o que a gente quer numa carteira previdenciária. E aí, veja, o dividend yield foi muito alto, foi de 10%. Para o cara que comprou, sei lá, o papel lá embaixo, pegou o papel aqui, yield de 12, 13, 14, 15. Dividend yield deve ficar ali em 8 a 9%, é o que está mais ou menos em tela hoje. E olha a importância dos dividendos. Se eu colocar aqui cotação padrão, parece que o papel meio que andou até de lado, subiu só um pouco. Quando eu coloco aqui dividendo, aí já fica bonito. Então olha a importância do dividendo. Afinal, é uma empresa que paga aí um payout entre 40% e 50%. Então 50% é retenção de lucro. Se entrega um ROI de 15%, a gente está falando de um crescimento potencial do lucro por ação aí de 7 a 8%. A empresa negocia a um PL de 4, 5 vezes. Então, qual que é a taxa de desconto que o pessoal está exigindo aqui? Porque vamos lá, continha básica. Vamos supor que a empresa não gere 1 bi de lucro, gere 850 milhões de reais. Mais ou menos o que ela gerou ali em 2023. Volta um pouco no tempo. 850 milhões, beleza. Se eu exigir uma taxa de desconto de 12,5, não estou nem colocando crescimento aqui, hein? E o banco está crescendo lucro. Sem crescimento, sem nada. Só estou pegando NTNB ali, 2035, e é isso. Ele deveria valer 6,8 bi. Vale 5,2. Se eu baixar ainda mais esse lucro para 800 e colocar aqui 0,13 de desconto, praticamente pré-fixado, é uma maluquice você exigir tudo isso aqui, mas beleza. 6 bi. Se eu deixar 800 de fluxo e uma taxa de desconto de 15, eu chego em 5,3 bi. Então o papel está negociando aí com um retorno exigido superior a 16%. Está batendo 18 para 20. Então é um desconto exagerado. Mas claro, vamos ver o que está acontecendo e por que historicamente o papel negocia nos preços tão baixos assim. Mas tem muita margem de segurança aqui. Então, qual que é o valor patrimonial da ação? Está em 27. Esse aqui deveria ser o valor de mercado da empresa. Não tem por que negociar com tanto desconto assim. Mas é aí que tá. O pessoal tem medo da questão de governança e o fato de só ter preferencial no mercado. Olha só, as ordinárias, zero em circulação, zero. Então o medo está aqui. Banco pequeno, só preferencial no mercado, controlador pode fazer tudo. Então esse é o temor. E aí o pessoal exige muito desconto. Só que a preferencial tem 100% de tag along. Então aqui, esse risco acaba sendo mitigado. Claro, eu preciso de um alto desconto, mas a margem de segurança aqui está muito boa ainda. E o papel está meio que andando de lado desde 2023, sendo que o lucro até cresceu. Então esse aqui é um papel que está negociando a IPCA mais 12, 13. Se a Selic cair, mas e como foram os resultados? Margem financeira gerencial pós-provisões cresceu. Cresceu pouco, mas cresceu. Lucro líquido teve uma leve queda, nada preocupante, só que cresceu em relação ao primeiro TRI, então melhorou em relação ao primeiro TRI desse ano. Basileia está bem alta. Capital principal quase 12%. Banco do Brasil 10,9%. Então está muito bem de liquidez. Ó, o patrimônio líquido 6,5 bi. Isso aqui é o valor justo mínimo dessa empresa, sendo sincero. Mas vamos dar uma olhada na inadimplência, que é o que mais importa aqui. E tá aqui, ó. Desempenho da carteira de crédito. Provisão cresceu,
Então, isso aí, esse é o ano das provisões. Mas eu quero saber na inadimplência, tá piorando? E a gente vê aqui o seguinte: operações com atraso superior a 90 dias, que é o crédito praticamente perdido. Você não teve aqui nada muito preocupante, não. Tem uma pequena evolução aqui na linha vermelha, onde você tem empresas de grande porte, mas médio porte caiu, e o verdinho aqui subiu um pouquinho, que é Corporate e IB, Investment Banking, mas nada muito, sabe? Então assim, aumentou a provisão, aumentou aqui levemente a inadimplência, mas ainda está bem controlada. Então não é nada assim, acabou diminuindo um pouco o ROI em relação ao ano passado, até pelo aumento das provisões, mas assim, nada muito preocupante. Despesa com provisão foi maior, como eu falei, mas é um ano inevitável praticamente. A margem financeira, como eu destaquei, subiu. O que caiu foi a margem a mercado, também é algo inevitável. Então, assim, gostei do resultado. Se a gente analisar esse resultado aqui, que foi lucro de 244 milhões, dá para chegar em uns 950 milhões. Se a empresa entregar 900 milhões e eu colocar uma taxa de desconto de 15, eu estou falando de uma empresa que deveria valer pelo menos 6 bi. Então, assim, tem margem de segurança, está entregando resultado, a inadimplência não está descontrolada. Então, como eu disse, eu prefiro Itaú, é por isso que estou mais de olho. Tem relatório de análise do Itaú aqui na comunidade Formação Mira Investing, do Itaú, da Vivara, da Multiplan, e vou ir trazendo semanalmente de cada empresa. Tem o meu treinamento Formação Mira Investing, vídeos exclusivos para membros, planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários e vários outros conteúdos exclusivos. Mas eu tenho que confessar que o papel tá barato, cara. Então, para quem já tem, eu carregaria. E quem quer entrar, avalie, né? Veja se vale mais a pena um outro banco, se não, valer a pena e você quer um banco na sua carteira e que seja small, entenda que é só preferencial. Então, se você tem o filtro só da ordinária, também não entra. Mas, como eu disse, tem ali a mitigação do 100% de tag along, que é a minha grande preocupação para proteção ao minoritário. ABC não é uma opção assim de se descartar, não. Uma boa opção. Então, se você me perguntar, Santander ou ABC? ABC. Banrisul ou ABC? ABC. Pine ou ABC? ABC. Basa ou ABC? ABC. BMG ou ABC? ABC. Então, empresa boa, apesar dessa desconfiança que o mercado tem sobre a governança, que até então nunca fez nenhuma sacanagem, resultados consistentes, etc, etc. Então concordo ali com o Cadu, o ABC é um papel um tanto quanto largado. Não que isso seja necessariamente ruim, imagina. Quem pegou no bom preço está com yield on cost aí bem elevado, 12%, 11%. Nos últimos 12 meses deu 10%, como a empresa traz ali no seu relatório financeiro. E lembrando de novo da comunidade Formação Mira Investing, que é a minha comunidade, onde eu trago diversos insights. É uma assinatura que cabe no seu bolso, você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia nenhuma. Conheça os benefícios aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos ao YouTube, o último vídeo. Falei sobre Bradesco, foi indicação de um membro. Olha como eu atendo aqui os pedidos de membros e me ferrei, porque o vídeo flopou. Vamos lá, o pessoal não tá muito interessado em Bradesco, não. E foi de onde que eu tirei aqui, ó, do Cadu. No setor financeiro, Bradesco é das melhores opções para quem zerar Banco do Brasil. Rapaz, olha, nem vou comentar sobre isso que eu não sei, né? Não necessariamente é a melhor opção para quem está zerando o Banco do Brasil. O Banco do Brasil comunica que, em virtude da necessidade de convergência para o payout de 30%, o que acontece? Isso aqui é simples. No começo do ano, o payout estava em mais de 40%. E aí o banco foi pagando dividendo conforme esse payout. Só que ele reduziu para 30%. E para não ter um descasamento entre o payout de 30, que é o atual, e aí ele deve ser anualizado com pagamento de dividendos nesse momento, não paga dividendo, deixa para o final do ano para cumprir só 30 em cima de um lucro líquido que também caiu. Então é simples assim. Isso aí já era esperado, não é para se desesperar por causa disso. Luan, qual seria o cenário da entrada do Bradesco Seguros na bolsa? Não tem nada assim, nem rumor a respeito disso. Para o pequeno acionista. Cara, seria excelente, porque isso ia destravar muito valor para o acionista. Então, se você já tem Bradesco e aí ocorre essa cisão, ia destravar muito valor. Para o Bradesco seria ruim, porque o banco que já está com uma rentabilidade ali, né, na medida, esse banco seria prejudicado pela cisão, né? Então, o acionista ia ganhar o dinheiro por conta da Bradesco Seguro, mas ao mesmo tempo o Bradesco ia ter uma rentabilidade mais reduzida. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a como calcular o preço teto de ações e fundos imobiliários.